Olá, muito boa tarde. Meu nome é Roberta Carnaciali e eu estou aqui hoje para fazer uma conversa com vocês sobre o documento orientador e padrões de qualidade das ações de integração ao mundo do trabalho. Eu estou numa sala segura, sozinha, num ambiente tranquilo e por isso vou retirar minha máscara para qualificar um pouquinho melhor a nossa comunicação. Atuo na Fundação de Ação Social já há 12 anos e nesses 12 anos de atuação eu já passei pela política de proteção social básica, pela especial também e atualmente componho a equipe da Diretoria de Apoio à Empregabilidade aqui da FAS, onde coordeno as ações que promovem a empregabilidade das pessoas em vulnerabilidade ou risco social, como o Programa Aprendiz, o Programa Empregotec, o Primeiro Emprego, o Mobiliza e a Economia Popular Solidária. E para que vocês possam entender um pouquinho melhor sobre as ações de integração ao mundo do trabalho, é bem importante que a gente faça um resgate lá na história, para contextualizar um pouquinho o campo do trabalho na política da assistência social. Então, lá em 93, a Lei Orgânica da Assistência Social reforça um conceito que já estava na Constituição Federal de 88, de que cabe sim à assistência social a promoção da integração ao mercado de trabalho. Algumas ações foram tentadas, nesse sentido, e algumas coisas já foram sendo observadas. Então, aqui no slide vocês acompanham comigo que, por exemplo, as situações de vulnerabilidade e exclusão social limitam ou impedem o acesso ao trabalho, mesmo quando tem vaga de emprego. Então, não se trata só de levar ao mercado. Tem algumas outras coisas acontecendo. Alguns outros apoios e atenções precisam ser oferecidos aos usuários da assistência social, para que assim a gente chegue ao mercado de trabalho. Então, o conceito de mercado de trabalho, pensando no que caberia à assistência social, fica pequeno. E assim, em 2011, o Conselho Nacional da Assistência Social aprova a resolução número 33, que troca esse termo mercado de trabalho e coloca para a assistência social que o seu papel é promover a integração ao mundo do trabalho, porque esse é um conceito mais amplo, mais adequado aos desafios da política da assistência social. Mas o que é o mundo do trabalho? Então, para ficar um pouquinho mais claro e a gente diferenciar bem esses conceitos, eu coloco aqui duas coluninhas. Então, o mercado de trabalho é a força de trabalho, regida sobre leis e normas. É a compra e venda da força de trabalho. Alguém que tem uma força de trabalho a oferecer, um empregador que dela precisa e estabelecem uma relação de troca, de prestação de serviço. Relação empregado-empregador. E o mundo do trabalho é muito maior do que isso. Ele diz respeito ao ambiente do trabalho, à educação para o trabalho, os tipos de relação com o trabalho, o desenvolvimento de identidade para o trabalho, o reconhecimento de potencialidades para o trabalho. Então, se torna muito maior também o campo de atuação das propostas de encaminhamento para o trabalho. E entendendo um pouquinho melhor sobre isso, a gente consegue evoluir para a compreensão das contribuições da assistência social para essa integração. Então, a gente reconhece as especificidades deste público em vulnerabilidade e do território onde ele está. O que é possível para ele no âmbito do trabalho. A gente reconhece a vulnerabilidade e também a potencialidade do indivíduo e do coletivo. Então, é sempre um olhar para a pessoa e para o território. E assim a gente constrói estratégias coletivas para a promoção da autonomia. A gente também apoia a mediação de acesso aos serviços, todos, de toda a rede política. E também podemos informar e encaminhar para oportunidades de inclusão de fato no mercado, além de outras ações. Entendemos as nossas contribuições, entendemos o nosso papel enquanto política da assistência social, mas as ações às vezes não ficam muito claras. Então, o que são ações de integração para o mundo do trabalho? São aquelas ações que têm como objetivo maior dotar indivíduos e famílias que estejam em situação de vulnerabilidade e ou risco social de um conjunto de competências, ou seja, conhecimentos, habilidades, atitudes
que favoreçam a ampliação da empregabilidade e que assim auxiliem esse indivíduo a superar suas vulnerabilidades sociais. Isso tudo, para acontecer, foi dividido num percurso formativo de 4 eixos e etapas. E da onde vieram esses eixos e etapas? O governo federal, em 2012, lançou o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, que tem entre seus objetivos identificar os usuários do Sistema Único da Assistência Social que tenham o perfil para encaminhamento para o trabalho. As vulnerabilidades são muito abrangentes e muitas vezes os indivíduos estão numa etapa do seu ciclo de vida que ainda não é o momento do acesso à vaga, ao mercado, à produção, à geração de renda. E que perfil eles têm então? É um perfil de qualificação? É um perfil de trabalho do indivíduo? É um resgate de projeto de vida? O que mais ele precisa? Ele já tem toda a documentação. Então esse programa olha para o indivíduo, para a família e para o território, entendendo todas as potencialidades e necessidades para levar essa promoção. Aqui no nosso município, a gente entendeu que a estrutura definida pelo Programa Assessores Trabalho do Governo Federal era suficiente, era interessante, era promissora e por isso o município de Curitiba aderiu ao Programa Assessores Trabalho e iniciou sua execução municipal lá em 2012 também. De lá para cá, o município desenvolveu vários métodos e metodologias de trabalho de oficinas, que é um dos eixos que a gente vai ver aqui para frente, e instituiu programas que consolidaram a prática de integração ao mundo do trabalho com resultados bastante positivos. Os eixos estruturantes para que tudo isso acontecesse são 4. Identificação e sensibilização, que é o momento em que a gente acessa a rede socioassistencial, os equipamentos de assistência social, todos os nossos parceiros e identifica pessoas com o perfil de encaminhamento para essas ações. Uma vez identificadas, a gente realiza palestras de sensibilização já com grupos de perfil segmentados. São mulheres, são adolescentes para o primeiro emprego, são pessoas saindo de uma situação de rua, são egressos de um sistema penal. Como eu vou abordar essas pessoas? Qual é a sensibilização? Qual é a fala que eu tenho que ter com elas para trazê-las para o segundo eixo, que é o do desenvolvimento de habilidades e orientações para o mundo do trabalho? Esse eixo é o momento da vivência coletiva. É quando a gente estrutura grupos de prática. Esse grupo que eu identifiquei, que eu sensibilizei, trago para a vivência de oficinas em que ele vai reconhecer seu potencial, em que ele vai reconhecer o potencial dos colegas, em que ele vai se reconhecer em relações interpessoais e o que ele está vivenciando ali, que pode ser aquilo que o favorece e aquilo que também o impede de adquirir um novo padrão para a sua vida, de emancipação, de saída de quadros de vulnerabilidade. Tudo isso associado ao que ele enfrenta no mundo do trabalho. Uma vez vivenciadas as oficinas, a gente passa para o eixo 3, que é o acesso a oportunidades. Uma vez que você é um novo sujeito, que se reconhece diferente, que enxerga um território diferente, o que você tem além? Será que agora eu estou pronto para terminar aquele curso de qualificação que eu comecei e não consegui concluir? E agora? Para onde eu vou? Será que eu consigo ser um microempreendedor? Será que eu tenho potencial para ir para o mercado formal? Será que agora eu desejo voltar para a escola e concluir meus estudos? E esse é o momento em que a gente olha o caso a caso desse coletivo, o potencial de cada um, a necessidade de cada um e realiza os encaminhamentos. E por último vem o eixo 4, que fala de monitoramento do percurso e que é bem importante. Às vezes a sequência numérica de eixos confunde um pouquinho a gente e a gente acha que o monitoramento acontece lá no fim. Não, a gente tem que monitorar desde o comecinho. Quem eu identifiquei, quem eu sensibilizei, quem entrou nas oficinas, quem ficou nas oficinas, quem foi para que oportunidades. E principalmente, depois que eu encaminhei você para as oportunidades, o que aconteceu com você? Que progressos você fez? Então esse monitoramento também é previsto e a gente realiza ele por um período de minimamente 6 meses. E para quem? Para quem a gente leva as ações de integração ao mundo do trabalho? Esse público prioritário aqui
Ele vem do caderno de orientações do ACESUAS, é um público bastante amplo e acho que a ideia de mundo do trabalho prevê isso mesmo, ser amplo. O mundo do trabalho aceita, é amplo, tem possibilidades, então a gente tem que trabalhar com uma priorização, entendendo todas essas segmentações. Então inicia aí com pessoas com deficiência, inscritos de cadastro único, beneficiários do Bolsa, adolescentes do sistema socioeducativo, acolhidos, egressos desses serviços, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, jovens negros, territórios de violência, mulheres vítimas de violência, povos tradicionais, comunidade LGBTQIA+, e tantos outros que podem atender especificidades territoriais. Aqui, gente, eu trago um pouquinho da intersetorialidade e da flexibilidade que as ações do mundo do trabalho permitem. A identificação, muitas vezes, não vai acontecer dentro de um equipamento da assistência social ou dentro de uma OSC. A identificação, às vezes, vem de dentro de uma escola, às vezes vem de um grupo identificado na unidade de saúde, às vezes vem de um grupo identificado por uma igreja. Então, esse usuário entra lá da rede, não necessariamente da socioassistencial, mas da rede de políticas setoriais. Ele vem da sociedade como um todo. E ele pode transitar entre os eixos de identificação, sensibilização, oficinas e encaminhamentos durante todo o percurso. Muitas vezes, durante a execução de uma oficina, eu já vislumbro o encaminhamento. Na identificação, eu já vislumbro encaminhamentos anteriores às oficinas, muitas vezes documentação, muitas vezes acesso a alimentos. Como eu vou encaminhar você para um curso se você ainda não tem condições de ter uma alimentação básica? Então, o olhar para o programa, o olhar para chegar no trabalho, a possibilidade de atuação intersetorial muito grande é uma premissa das ações do mundo do trabalho. Elas não são executadas fechadas, sozinhas. Elas prevêem sim a intersetorialidade, porque a ação social não abre vaga de emprego. Ela prepara, ela ajuda as pessoas a entenderem o mundo do trabalho e se tornarem capazes de chegar até lá. É bem importante destacar a diferença das coisas. As ações de integração ao mundo do trabalho prevêem a execução dos 4 eixos. De forma alguma pode ser executado um eixo isolado. Então, por exemplo, um curso de liceu de ofício não caracteriza uma ação de integração ao mundo do trabalho, apesar de ser uma ação que eleva a empregabilidade. O liceu de ofícios não liga para você quando você termina o curso e pergunta se você está empregado. Não cabe a este programa, não cabe a uma ação de qualificação profissional, mas cabe a uma ação de integração ao mundo do trabalho. E aí, para ilustrar um pouquinho, eu trago aqui um exemplo da execução direta aqui do município. Então, em Curitiba, nós temos 2 programas que executam integralmente a estrutura das ações do mundo do trabalho, que são o programa Mobiliza, que são oficinas de desenvolvimento comportamental, um foco muito grande nisso, e o programa de formação para o primeiro emprego, que reúne um pouco mais. Mas, basicamente, a gente ilustrou os eixos aqui nesses quadradinhos. E aqui no primeiro quadradinho diz assim: público identificado pelas equipes CRAS, CREAS, unidades de acolhimento, repúblicas, rede socioassistencial, que é aquilo que eu falei lá no comecinho, identificar perfis que se encaixam, pessoas com as mesmas características, seja por idade, seja por alguma outra segmentação, mas lá, naquele que sabe que sim, é público de vulnerabilidade. Uma vez selecionados, a gente traz um planejamento de oficinas comportamentais, de orientação sobre entrevistas, sobre postura, sobre escrita, sobre redação, sobre informática, sobre como se comportar, como planejar, como estruturar, como manter metas, como qualificar suas metas, como sair do ponto que você está e chegar naquele que você sonha. E uma vez preparados, a gente vem para o eixo do encaminhamento. E aí a gente evolui para qualificação técnica, para intermediação de mão de obra, seja para aprendizagem, seja para o mercado formal, seja para orientação empreendedora, encaminhamos para orientação profissional. E depois que a gente faz todos esses encaminhamentos, a gente acompanha por 6 meses. É no telefone, é com o apoio dos equipamentos, querendo saber onde ele está, o que ele precisa,
Esses 6 meses servem, acima de tudo, para a gente dizer, será que ele precisa viver mais oficinas? Será que ele precisa de novos encaminhamentos? Então, o monitoramento também é imprescindível, é fundamental. Acho bacana destacar que o programa Mobiliza foi o que estreou a execução do Acessuas em Curitiba, e hoje a gente já tem um número superior a quase 5.000 pessoas que participaram dessas oficinas. O programa de formação para o primeiro emprego foi lançado agora, recentemente. Mesmo durante a pandemia, a gente vem executando o programa, realizando os 4 eixos, tudo bem certinho, qualificando jovens para o primeiro emprego. Estamos entregando já 250 vagas nesse momento, e tudo isso para fomentar a qualificação, o acesso ao trabalho e para que a gente tenha um cenário favorável nesse período pós-pandêmico, que já tem aí mais de 14 milhões de desempregados no nosso país. Fica o meu convite a todos para que conheçam o Caderno de Orientações do Acessuas Trabalho, que embasou tudo que a gente colocou nesse documento de orientação de ações de integração ao mundo do trabalho. O documento é riquíssimo, ele traz anexos interessantes, ele destrincha, ele explica etapa a etapa. Foi um documento construído com muita responsabilidade, com um olhar muito carinhoso. Então eu convido todos vocês para que olhem com carinho para as ações de integração ao mundo do trabalho e venham compor com a gente esse time que visa transformar a sociedade, emancipar os quadros de vulnerabilidade a partir do acesso ao trabalho digno. Ficam meus contatos, o meu muito obrigada pela atenção de todos e fico à disposição para o que seja necessário, para um bate-papo, para um tirar dúvidas. Até mais!